Olá, amados irmãos e amados amigos em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Hoje trago uma informação muito preocupante e urgente que vai exigir da nossa parte uma ação concreta, que é de orarmos a favor dos nossos irmãos que se encontram nessas nações comunistas, que simplesmente estão a criar todas as condições para poder cercear o direito à liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade religiosa. Então precisamos de orar a favor dos nossos irmãos, os irmãos que vivem nessas nações. Então, antes de avançar com esta informação que trago aqui para vocês, eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus por todos os benefícios que me tem estado a proporcionar. Num segundo plano, gostaria de agradecer a todos vocês que me têm estado a acompanhar de forma afincada, porque sois vós que fazeis com que este trabalho continue em pé, que este trabalho continue a seguir o seu caminho normal. Então, muito obrigado por estarem me acompanharem de todas as formas. Eu gostaria também de agradecer de forma especial a um jovem chamado Jeremias Celestino Saidoni, que decidiu simplesmente ofertar-me um par de microfones. E ele disse: irmão Leonardo, temos visto o seu trabalho, então continue a fazer o trabalho. Este par de microfones aqui é para que você continue com o seu trabalho. Muitas pessoas têm estado a contemplar o trabalho que têm estado a fazer, então não pare. Eu quero agradecer de forma especial ao jovem Jeremias e desejar que o Senhor Deus o possa abençoar de forma especial. Desejo também que Deus possa abençoar a todos vocês de forma especial. Eu acredito que muitos gostariam de apoiar, mas de qualquer jeito, o desejo profundo que vocês têm de apoiar este ministério já é muito. Que o Senhor Deus também vos possa abençoar. Voltando ao que eu estava aqui a avançar, nas semanas passadas nós tivemos a informação de que uma franja de pessoas teria sido preso pelo governo chinês. Mais ou menos 30 pessoas, dentre eles estavam pastores e membros da igreja evangélica Zion. Por quê? Porque simplesmente eles se apropriavam das plataformas digitais para poder transmitir a palavra de Deus. Além disso, eles falavam de Cristo, falavam do amor de Jesus Cristo. Então o governo chinês sentiu-se ofendido com isso e achou que a religião cristã, com particular incidência, influenciaria aos seus cidadãos a seguirem por caminhos que eles não desejam. Amados irmãos, o comunismo nunca foi uma boa corrente. Todas as nações comunistas, elas seguem um sistema ditatorial, um sistema imperialista, um sistema que exige que as pessoas façam o que os seus governantes desejam e nunca o que Deus quer. Nós vimos isso acontecer na União Soviética, não é? Com particular incidência para a Rússia. Cristãos lá eram perseguidos, eram mortos. Agora parece que o cenário está um pouco reduzido, um pouco calmo, mas é um governo que também tem estado a cercear os direitos de liberdade, a consciência, a expressão e culto. Além da Rússia, nós temos nação como Coreia do Norte. Até não se ouve muito falar da Coreia do Norte. Coreia do Norte até não permite que os seus membros, os seus cidadãos vejam ou acessem a internet para ver coisas de outros países. Eles simplesmente exigem que as pessoas lá vejam o que acontece simplesmente na Coreia do Norte, principalmente o que o próprio presidente da nação faz. E isso é imperialismo, é ditatorialismo. Não tem nada a ver com Deus. E lá na Coreia do Norte há muitos membros, muitas pessoas desejosas de um dia seguir o caminho de Cristo. Mas por causa daquele tipo de governo, qualquer um que for descoberto a praticar o cristianismo é executado. É assim como eles agem. Então, a maior parte desses governos comunistas, eles exigem que os seus cidadãos façam o que eles querem. Não podem decidir fazer outras coisas diferentes daquilo que eles terão sido orientados. Vejam o que aconteceu na China agora. Até plataformas digitais estão sendo rastreadas para ver o que as pessoas estão, na verdade, a compartilhar, o que as pessoas estão a consumir. Eles estão, de todas as formas, criando condições para poder fechar cada vez mais o espaço para que as pessoas não exercitem a sua fé. Há dias também surgiu uma informação que dizia o seguinte: China exige diploma de influenciadores para conteúdos profissionais, como saúde, educação e outros conteúdos. Eu poderia adicionar ainda neste leque conteúdos religiosos, porque veja que de forma prática eles já perseguiram membros e pastores de igreja por estarem a compartilhar a palavra de Deus até a partir de plataformas digitais. Então a religião também seria envolvida. Vejam que isto parece algo inocente. Esta informação parece uma informação que simplesmente vem ali para poder fechar o cerco para aqueles que não são formados naquelas áreas. Mas no final das contas, eles querem inibir que as pessoas preguem a palavra de Deus. É lá onde na verdade eles estão a ir. Veja que no decorrer do tempo, eles de qualquer jeito podem vir a dizer o seguinte:
Ninguém, senão os pastores, devem se apropriar das plataformas digitais para pregar a palavra de Deus. Logo, eles estão a proibir ali que qualquer membro de igreja possa se apossar do seu telemóvel, do seu computador, para espalhar a palavra de Deus. Este é um plano satânico de alta envergadura. Eu digo isso de forma aberta. É um plano satânico de alta envergadura. Por quê? Jesus disse, antes de ir para o céu, que um dos grandes sinais que vai apontar para a sua proximidade é a pregação do Evangelho. E ele disse em Mateus capítulo 24, verso 14, que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as nações, daí virá o fim. E Satanás conhece este projeto, conhece este plano. O livro de Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, Jesus disse que todo o poder lhe foi concedido. Então ele deu ordem aos seus discípulos que deveriam ir pregar o Evangelho. No final das contas, os membros que aceitassem o Evangelho poderiam e deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Cristo prometeu que o poder que ele foi concedido, ele poderia estar conosco até a consumação dos séculos, condição, se fôssemos pregar o Evangelho. Então o inimigo conhece este plano. O que ele está a tentar fazer nestes últimos dias é tentar boicotar o plano traçado por Deus. Mas esta é a coisa que ele jamais vai conseguir fazer. Veja o que a Bíblia, por exemplo, diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Ali nós encontramos a história dos 12 apóstolos, João e Pedro. Eles teriam sido presos por causa de pregar a palavra de Deus. Naqueles tempos, eles pregavam a palavra de Deus com tanta veemência, porque eles testemunhavam daquilo que eles teriam visto, teriam ouvido. Então eles não deveriam deixar de pregar aquela mensagem. E os líderes que dirigiam aquela nação, que dirigiam aqueles lugares, por causa de inveja e ciúme, por ver muitas pessoas entregar a vida a Jesus Cristo, o que eles fizeram? Eles prenderam esses 12 apóstolos para impedir que o evangelho fosse pregado. Veja que depois eles foram libertos da cadeia, eles foram levados dentro do sinédrio para poder justificar por que eles continuavam a pregar a palavra de Deus. E veja o que a Bíblia diz aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 19 e 20. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Verso 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, de acordo com a palavra de Deus, nós conseguimos perceber o posicionamento que os discípulos tomaram. Por mais que vocês nos proíbam de falar daquilo que nós vimos e ouvimos, nós não deixaremos de fazê-lo. Nós vamos continuar a falar, porque esta é a palavra da vida. O livro de João diz isso, né? Porque eu sei que o seu mandamento é vida. Então, os discípulos sabiam perfeitamente que a condição para a salvação daqueles homens era aceitar a palavra de Deus. E naqueles tempos, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas eram batizadas num único dia, porque aceitavam a palavra de Deus. E a China, ela pressente que, na verdade, homens e mulheres estão a entregar a vida a Jesus Cristo. E o que eles estão a fazer? Estão a cercear a liberdade das pessoas. E é uma coisa que eu gostaria de avançar para vocês, amados irmãos. Parece algo inocente. O comunismo vai se espalhar em todo o mundo. Por que digo isso? Vejam que em todo o mundo, em todos os países, o que impera ou o que prevalece não é a democracia. O que prevalece é o imperialismo, o totalitarismo e o comunismo. E vejam, amados irmãos, no mundo inteiro, nós temos visto em vários países traços do comunismo. Então, como filhos de Deus, algo importante que nós precisamos de saber e fazer é fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos orientou a fazer. Estamos a correr para um tempo difícil, um tempo de confinação religiosa, onde qualquer um que for visto a pregar a palavra de Deus, essas plataformas que a gente está a utilizar para anunciar a palavra de Deus, quando chegar aquele tempo tão difícil, eles vão procurar por essas pessoas que hoje utilizam essas plataformas para espalhar a palavra de Deus. Então, de acordo com a palavra de Deus, amados irmãos, nós precisamos de pregar a palavra de Deus, mesmo em tempos angustiosos, mesmo em tempos difíceis. Este pequeno tempo de graça que nós temos, nós precisamos de aproveitá-lo da melhor forma, anunciando a palavra de Deus a homens e mulheres. Aquele que quiser vai aceitar e o que não quiser não vai aceitar. Então precisamos de orar pelos irmãos na China, precisamos de orar pelos nossos irmãos na Coreia do Norte, precisamos de orar pelos nossos irmãos na Rússia, porque essas nações comunistas têm estado a criar condições para impedir que homens e mulheres possam aceitar a Jesus Cristo. E é uma particularidade que eu gostaria de trazer aqui. E vocês poderão pesquisar e podem perceber que na verdade o que estou a dizer é verdade. Prestem atenção para todas as nações em que a sua bandeira tem um detalhe de cor vermelho. Todas as nações com uma bandeira que tem um detalhe cor vermelho, dá a ideia de que essa nação, por mais que pareça democrática, hoje, um dia, ela vai mostrar o seu lado apropriado.
que é comunista. A maior parte dessas nações que têm essas bandeiras, que tem um traço vermelho, dão ideias de que são nações comunistas. Só que atualmente elas estão disfarçadas de nações democráticas. Acompanhem o processo e vejam como que as coisas vão terminar. E todo mundo um dia vai terminar no comunismo. Mas antes, enquanto temos este pequeno tempo, esta pequena liberdade, nós precisamos de apresentar a palavra de Deus. Há um blogueiro que escreveu o seguinte: o comunismo tem medo da cruz. Satanás é que está por detrás do comunismo. Ele é que manda no comunismo. Então, ele tem medo que a palavra de Deus, a cruz, seja exaltada, que Jesus seja apresentado ao mundo. Ele não quer que homens e mulheres venham ao conhecimento da verdade. Por isso ele está a lutar de todas as formas para poder levar homens e mulheres à perdição. Mas, amados irmãos, a palavra de Deus diz que a salvação, ela apenas existe através de Jesus. Não importa quem seja. Qualquer um que um dia decidir entregar a vida a Jesus Cristo, Jesus está de mãos abertas para poder salvar. A graça ainda continua aberta. Por isso nós temos que nos apropriar da graça enquanto ela ainda está aberta. Porque se um dia ela fechar, não haverá espaço para poder se arrepender. Não haverá espaço para ser perdoado dos seus pecados. Todos os irmãos que se encontram em nações em que a liberdade ainda pode ser exercida, aproveitem o momento para pregar a palavra de Deus. Porque no dia que as nossas nações mudarem de rosto e mostrarem que de facto são comunistas, não haverá espaço para anunciar a palavra de Deus. Vejam, amados irmãos, que em todas as nações, homens e mulheres estão a tentar combater o cristianismo. Todos os homens de todos os escalões sociais estão de todas as formas a tentar combater o cristianismo. Então vamos aproveitar este tempo de graça que nós temos, esta oportunidade que nós temos de anunciar a palavra de Deus, avançarmos com o anúncio da palavra de Deus. Jesus está a voltar e precisamos de informar ao mundo de que Cristo está a voltar. O inimigo não quer, nessas nações comunistas, que as pessoas saibam disso. Temos que agradecer em Moçambique, porque ainda temos um espaço para anunciar a palavra de Deus. Brevemente, Moçambique vai se demonstrar comunista também. Estou a falar daquilo que está escrito na Bíblia. Há um livro intitulado O Comunista Exposto, que fala basicamente da estratégia que o comunismo utilizou para capturar os partidos políticos que existem em cada nação. Então não é uma coisa que se calhar desconhecemos, é uma coisa que nós conhecemos, sabemos que isso vai acontecer. Mas enquanto temos um tempo de graça, vamos aproveitar o tempo para espalhar a palavra de Deus. Vamos acordar do sono. Muitos cristãos ainda se encontram adormecidos. Não é tempo de dormirmos, é tempo de acordarmos. Mesmo no tempo de Jesus Cristo havia uma intolerância religiosa contra aqueles que falavam do amor de Jesus Cristo. O próprio Cristo foi perseguido, até quase lançado no precipício, porque ele havia falado do reino de Deus. Quando formos a ler o livro de Lucas, capítulo 4, nós encontraremos ali Jesus Cristo na igreja. O verso 16 diz que ele entrou na sinagoga num dia de sábado, levantou-se para ler. E o que Jesus Cristo teria lido? Jesus Cristo leu tudo aquilo que o profeta Isaías teria dito, teria escrito, que na verdade viria a acontecer com o Filho do Homem. E ele acabou usando algumas expressões, não é que mesmo no tempo de Elias havia muitas viúvas, mas a viúva de Sarepta é a que se beneficiou das bênçãos de Deus. Não só em Israel havia muitos leprosos, mas apenas Naamã é que teria sido beneficiado, para mostrar claramente que não importa estar na igreja apenas. Estar na igreja não significa que você já está salvo. Importa estar na igreja, mas buscar de facto aquele que nos salva. Há muita gente que faz de conta ir à igreja, mas no final das contas não tem nenhuma comunhão, não tem uma relação com Cristo. Aqueles sacerdotes e homens da igreja, quando ouviram aquelas palavras de Jesus Cristo, sentiram-se ofendidos. Conseguiram compreender que Jesus estava a falar basicamente do comportamento deles. E eles acabaram jogando Jesus Cristo fora dali. Então, amados irmãos, nós estamos a viver num tempo difícil. Como filhos de Deus, está na hora de despertarmos do sono. Vamos aproveitar esse tempo curto que temos para falarmos do amor de Jesus Cristo, porque vem tempo em que até esta pequena liberdade que hoje temos, ela será cerceada. O Apocalipse capítulo 13 e 17 apresenta a descrição das duas bestas. A segunda, que é os Estados Unidos da América do Norte, está ao serviço da primeira. E o objetivo dessas bestas é de criar condições para que homens e mulheres deixem de falar do amor de Jesus Cristo. Para a imposição do domingo como dia de guarda, a primeira coisa que deverá ser feita é remover aquela liberdade religiosa que nós temos. E hoje nós vemos curandeiros, nós vemos escritores a combater a religião cristã. Eles estão a combater a igreja. Querem que no final das contas haja essa intolerância religiosa por parte de todo o sistema governamental. Então temos que aproveitar antes que o tempo chegue
em que todas as nossas liberdades de religião sejam cerceadas, temos que aproveitar, anunciar a palavra de Deus, amados irmãos. Para a imposição do domingo como dia de guarda, haverá necessidade de fechar tudo que se chama de liberdade religiosa. E este processo, nós sabemos que vem da América, mas veja a estratégia que Satanás está a utilizar. Está a começar a gritar da China, como se fosse algo que vai começar da China. Satanás está a fazer isso que é para poder criar condições para que as pessoas pensem que aquilo que o livro de Apocalipse diz não é verdade, porque a China é que está a vir com esses ditames. Não, amados irmãos, tudo isso faz parte de um plano maquiavélico, faz parte de um plano hegeliano, faz parte de um plano satânico. Está na hora, amados irmãos, de despertarmos do sono. Já chegou o tempo em que cada um precisa de levantar e anunciar a palavra de Deus. Vamos orar, amados irmãos, pelos nossos irmãos que estão na China. Oremos pelos irmãos na Coreia do Norte. Oremos pelos nossos irmãos na Rússia e todas as outras nações comunistas. Então é importante, amados irmãos, que possamos tomar providência disso. Este é um assunto urgente. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Até a próxima.